Boa noite, minhas amigas, meus amigos internautas. Este é o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 17 de junho de 2019, são 20 horas e 3 minutos. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, que já há algum tempo nós estávamos aguardando uma agenda para poder conversar com ele, que é o professor Alisson Leandro Mascaro. Quem vai me acompanhar nessa entrevista é o integrante do canal Eduardo Moreira, que fala do Rio de Janeiro. Eu falo da região de Atibaia e o Mascaro irá falar de São Paulo. Alisson Mascaro é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, advogado, professor emérito e implantador de cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições no Brasil. Mascaro, seja muito bem-vindo. Eu vou te passar para fazer as saudações iniciais. E antes eu queria mandar uma boa noite especial para a cidade de Catanduva, que é a cidade natal do Alisson Mascaro. O nosso amigo Horácio Figueiredo fez a gentileza de anunciar essa entrevista na sua rádio lá da cidade. Mando aqui um abraço especial ao Horácio, em nome do qual eu cumprimento todos os nossos amigos, família Santaella Rosa, família Urbinati, a família do Niltinho, enfim, todos os nossos amigos que, se não estiverem assistindo ao vivo agora, poderão assistir ao longo do término dessa entrevista. Professor Mascaro, o 18 de Brumário, uma obra clássica do Karl Marx, no seu prefácio, o Engels cunha a frase que vira paradigmática, que é: a história se repete, vírgula, essa vírgula é importante, a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa, se referindo às duas revoluções francesas, a de 1789 e a de 1848. No Brasil, no dia 24 de agosto de 1954, nós temos a nossa tragédia com o suicídio do Getúlio Vargas. Em 31 de agosto de 2016, 62 anos depois, nós vivemos a farsa com o golpe da Dilma. Curioso lembrar que a diferença de datas na Revolução Francesa são 59 anos e aqui no Brasil, 62 anos. Pergunto ao senhor, professor, abrindo essa nossa conversa: está em marcha no Brasil um regime bonapartista? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, meu querido Cláudio, boa noite, Eduardo, aí do Rio de Janeiro, e boa noite a todas e todos que nos acompanham. Eu quero aproveitar esta saudação, essa bola que me foi levantada, para cumprimentar a minha querida cidade natal de Catanduva. Por onde eu vá pelo Brasil e pelo mundo, eu carrego Catanduva comigo, e eu quero dar esse abraço especial a todas e todos de Catanduva e do Brasil e de todos os lugares do mundo que eventualmente venham a nos acompanhar. E meu querido Horácio Figueiredo, querida família Santaella, a todos os catanduvenses, as catanduvenses e ao mundo, este abraço muito especial. Eu quero aproveitar esse ensejo da repetição, primeiro como tragédia, para depois vermos a história se anunciar como farsa, para dizer que efetivamente num plano do imediato, da imagem, nós vivemos no Brasil uma espécie de simbologia continuada das tentativas de arrumação do capitalismo, de soberania nacional dentro do capitalismo, que toda vez que se buscam realizar, estas tentativas são destroçadas, tanto pelo espaço interno da burguesia nacional, quanto pelo espaço externo. Ou seja, nós, ao contrário de tantos outros países, temos sempre uma marcha interrompida. Isto revela, efetivamente, no início desse nosso trajeto aqui de pensamento, que a história vai se repetindo cada vez de modo pior, tragédia e farsa vão se sucedendo, portanto, em tantos eventos históricos. Eu tenho ocasião de estar lançando, nesses tempos, uma obra de reflexão sobre o momento presente do Brasil, que é Crise e Golpe, da editora Boitempo. E isto, exatamente este livro que está na mão do Cláudio. E esta obra, nela, eu insisto com o fato de que nós constituímos
algum paralelismo entre o trabalhismo de Vargas, de Jango, de Brizola e a sorte do petismo, que surgiu inclusive para ser o oposto do trabalhismo e acabou do mesmo modo que o trabalhismo por meio de uma certa associação do capital nacional com o capital internacional contra esse desenvolvimentismo capitalista pátrio brasileiro. Bem, isto podemos concordar e devemos concordar com esta afirmação de Marx da tragédia depois da farsa. O fato central aqui não é a busca de entendermos por que se dá o evento de modo dobrado, mas é percebermos que Marx, quando diz que primeiro temos a tragédia e depois temos a farsa, ele talvez esteja nos revelando algo de muito excepcional. A sociedade capitalista, via de regra, se não consegue superar o próprio modo de produção, as dinâmicas sociais estão todas aprisionadas no próprio contexto das formas sociais do capitalismo. O que eu quero dizer por isso, parece difícil e vou aqui explicar a toda e todo que nos acompanha. Basicamente, o capitalismo não nos deixa estabelecer a ação política contra o próprio modo de produção e contra o próprio sistema social capitalista, não nos deixa estabelecer uma luta aberta. O que eu quero dizer com isso? Os trabalhadores e trabalhadoras, quando vão realizar uma greve, eventualmente a greve é legalizada e é legitimada. Eventualmente. Tivemos uma sexta-feira e os tribunais do Brasil proibiram que se impedisse a livre circulação e obrigou que trabalhadoras e trabalhadores estivessem nos postos de trabalho por tantos por cento, ou seja, praticamente esterilizou o que é uma greve. O que eu estou dizendo é que, via de regra, as pessoas lutam num espaço de luta que é dado pelo capital. E quando lutamos num espaço que é dado pelo capital, obviamente o capital não nos dá o espaço de lutar contra a própria estrutura do capital. O que estou dizendo com isto? Sempre o capitalismo só deixa fazer a luta a partir dos trâmites palatáveis ao próprio capitalismo. De tal modo que o que Marx revela, que primeiro vem como tragédia e depois vem como farsa, isto para nós é central, porque as primeiras tentativas que temos de superação do capitalismo, elas acontecem tragicamente. Cada país do mundo que pela primeira vez tentou superar quaisquer dinâmicas de opressão, dominação ou exploração, vem o sangue, vem a dor, vem a luta, e, portanto, as pessoas que têm muita esperança de conseguir superar esse estágio da exploração capitalista sofrem. Só que quando se tenta pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela décima, é a repetição, é a farsa. O que eu quero dizer com isto? As formas do capitalismo são as mesmas. Isto quer dizer, é possível consertar uma economia capitalista nacional dentro do capitalismo até uma certa medida. Passou dessa medida, isso interfere num conserto geral da reprodução social. E o capital é impiedoso contra isso. Há golpe, há morte, há indução ao suicídio, como foi do Vargas, João Goulart foi apiado do poder, Dilma foi apiada do poder, Lula está preso e outros mais. E isso só para dizer do Brasil, mas Paraguai, o padre Fernando Lugo foi tirado, como foi a Dilma, por meio de um golpe. Evo Morales está sendo combatido, Rafael Correa não pôde voltar para o Equador, e assim, todos os casos, Venezuela, outro caso notável, tudo isso revela para nós que a ação capitalista é sempre instituída a partir das mesmas bases. Por isso a luta da gente, a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras e das revolucionárias e dos revolucionários, quando se estabelece pela primeira vez, é um espanto. Se perdeu, é um choque, é a tragédia. Da segunda vez para frente, nós já sabemos mais ou menos o enredo. Peculiarmente, meu querido Cláudio, é muito interessante observarmos que a esquerda do Brasil esqueceu como é a farsa. O que eu quero dizer com isso? Nós achamos em algum momento que a burguesia do Brasil iria dar a mão para o povo e haveria um concerto de ingresso dos pobres no mercado capitalista. As classes médias, em especial a elite, ficariam felizes quando o trabalhador pudesse viajar, compartilhar fotos na rede social, tal qual o rico também compartilha. E nós nos esquecemos que a escravidão no Brasil não se rompeu por nenhum beneplácito das elites. Não se deu para o povo aquilo que o povo necessitava porque a elite fosse concordar com algo nesse sentido. Estou dizendo, nós esquecemos que em qualquer sociedade capitalista
A classe capitalista se põe contra o povo e contra as massas. Toda vez que nós queremos imaginar uma certa concórdia, uma certa paz, agora a burguesia vai entender, agora os industriais do Brasil vão aceitar a indução ao desenvolvimento, porque isso será bom para essas mesmas elites. Agora nós vamos ter aqui uma burguesia que vai compreender que é melhor vender para a China do que vender para os Estados Unidos, qualquer coisa nesse sentido. Nós não entendemos o que é a máquina do capital. Essa máquina não deixa a mudança acontecer, nem deixa a exploração ser superada. Quando houver qualquer indício de possibilidade remota de alteração destes padrões do capital, o capital esmaga tudo que por aí está. Por que é primeiro como tragédia e depois como farsa o que nós vivemos hoje no Brasil, com a hecatombe do Partido dos Trabalhadores, com a hecatombe das massas e a ascensão de uma certa direita truculenta novamente? Porque isto é a nossa farsa reiterada, porque as formas da sociedade capitalista são as mesmas. Aí eu peço licença para indicar a quem nos acompanha a leitura de uma obra minha, de um estudo meu, para entender como são as amarras de qualquer sociedade capitalista. É um livro que se chama Estado e Forma Política, também da editora Boitempo. Nessa obra eu explico que o capitalismo tem sempre formas sociais e políticas e jurídicas que arranjam esse mesmo capital. Então o que eu quero dizer com isto? O Estado não é neutro e não está à disposição tanto do capitalista quanto do pobre. O Estado é do capital, sempre. Quando um trabalhador ou um movimento de trabalhadores e trabalhadoras tomarem um Estado, esse movimento ou supera o capitalismo, ou supera o Estado, ou será tragado pelo Estado. Então, o caso da França é exemplar, uma burguesia fez uma revolução, essa revolução foi tragada, os trabalhadores que fizeram também a Revolução Francesa em 1789, os jacobinos, tiveram um ano de governo, Robespierre foi tirado da forma mais cruel possível do governo francês e volta para a burguesia à mão desse poder do Estado. E sempre, sempre, sempre esta forma de administração é burguesa. O que eu estou dizendo aqui? Ou os trabalhadores tomam o Estado e a sociedade e transformam o capitalismo, ou então essa tentativa é sempre inglória, é sempre vã. Nós temos efetivamente alguns exemplos, e muitos exemplos no mundo, de estados que tiveram alguma pequena melhora, logo em seguida esses estados são destroçados. Ou se está na máquina do grande capital, ou então não tem possibilidade sequer de capital divergente. Observemos a China. Enquanto a China foi um capitalismo interessante aos Estados Unidos, a China progrediu. No dia em que a China se põe como concorrente do capital estadunidense, a China então passa a sofrer sanções. O que eu estou dizendo aqui é que efetivamente nós temos formas que nos impedem de lutar. Quais são? Estado, direito, poder militar, exército, tudo isto é aparato do capital. Jamais um exército do mundo permitirá que as massas trabalhadoras tomem o poder. Existe uma força armada para garantir esta ordem. Então, quando nós nos iludimos com tudo que está organizando essa ordem, nós pensamos, agora ela nos deixa passar, nós esquecemos de todos os exemplos. Vargas é um exemplo, inclusive, muito ilustrativo, porque é pequeno, perto de mudanças estruturais. As mudanças do Vargas foram a industrialização de um país, industrialização plenamente capitalista. Vargas, inclusive, na década de 30, foi contra os comunistas, graças à estrutura do seu governo. Olga Benária foi mandada de volta para a Alemanha, lá morreu, Prestes foi perseguido e tantos outros mais, mas o fato é que Vargas é, em alguma medida, um homem à esquerda de uma certa direita, e isso é muito claro, o PTB estava bem à esquerda da UDN naquele tempo. Mas o fato é o seguinte, nós não aprendemos nada, porque troca PTB por PT, troca UDN por Tucano e DEM, ainda assim nós não entendemos que sequer o Vargas passa. E quando tentamos ser mais palatáveis ainda ao capital, agora o Obama bebe cerveja com o Lula, agora o Bush come churrasco com o Lula, ou qualquer coisa nesse sentido, nós não aprendemos com a história, ou seja, estamos eternamente fadados a ficarmos repetindo a farsa se nós não aprendermos que é preciso romper com toda essa estrutura existente. Muito bem, professor Mascaro. Essa sua primeira intervenção me fez lembrar uma frase do Gessé Souza,
que diz que a esquerda ainda não aprendeu a história do próprio país em que vive, porque, de fato, essa sucessão de tragédia e farsa é o que a gente vem assistindo já há algum tempo. E vamos lembrar que o Lula fez um governo muito palatável ao capital, né? Tivemos no Banco Central o Meirelles, um banqueiro. Essa é a particularidade do Brasil, né? As elites não aceitam nem Na verdade, eles não aceitavam era perder a quinta eleição, né? Talvez isso é que tenha precipitado todo o golpe. Vou passar para o nosso querido Eduardo Moreira, Edu, do Rio de Janeiro, suas saudações iniciais e a sua primeira pergunta também para o professor Mascaro. Por favor, querido. Bom, uma honra contar com o professor aqui. Eu assisto muitas palestras no YouTube. Ele tem um curso muito interessante sobre o jurista Pachucanes, que eu já assisti no YouTube também, no canal da Boitempo, e indico a quem tiver interesse. Professor, primeiro aqui eu tenho que cuidar do chat aqui. Eu vou ler algumas, agradecer a presença da Josi Negreiros de Porto Alegre, o Saul Rocha, o nosso habitué Ministério da Laranja, dando boa noite, o Erli Joaquim, Breno Aniceto também está frequentemente conosco, o Horácio Figueiredo Júnior, dando boa noite, Alisson, grande figura e orgulho de Catanduva, aqui, ó, ele está presente. Um abraço para você, querido. A Elquemara Daniel, Kelly Cristina está presente. Professor, nesse livro, nessa sua última obra, A Crise e o Golpe, o senhor trata, assim como nas palestras que eu assisto, e eu no curso sobre o jurista Pachucanes, o senhor é muito assertivo quanto a isso, de que o direito é um elemento, o direito serve ao capital, é um elemento do capital. E no Brasil isso fica muito claro, é muito evidente. Fazendo uma avaliação sobre isso que o senhor defende, e eu queria colocar nessa salada também que a esquerda, de um modo geral, acrescentando ao que o Cláudio estava dizendo, volta a acreditar que a Suprema Corte Brasileira vai soltar o presidente Lula no dia 25, quando sabemos que o Supremo e o direito, falando da forma mais geral, como o senhor diz, está aí para defender a elite, a burguesia e o capital. Eu queria que o senhor falasse sobre essa salada que eu fiz aí, por favor. Querido Eduardo, obrigado pela amizade, pelo companheirismo. É muito bom compartilharmos a estrada e a luta. Isso aí. Eu quero poder, no ensejo de sua questão, falar do direito, porque eu penso que a estrutura do nosso tempo encontra no direito o primeiro desarme em favor do capital contra as massas brasileiras. Nesse livro, Crise e Golpe, eu nele desenvolvo, logo no começo, o livro tem 10 partes, tem 10 capítulos. No primeiro capítulo, que é o capítulo âncora, é a parte central do livro, é o tema central do livro, eu trato sobre as peculiaridades da crise no Brasil e do golpe no Brasil. O golpe atual, esse que tem por símbolo, talvez primeiro, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, mas é continuado, vem de lá até os dias de hoje, e pelo visto leva um tempo ainda. O fato é que, ao contrário de 64, onde na testa do golpe estavam os militares, em 2016 até hoje, na testa do golpe estão os juristas. Claro, em retaguarda hoje estão os militares, e também em retaguarda em 64 estavam os juristas. O STF praticamente nada falou contra o golpe de 64, e praticamente nada, isso quer dizer, legitimou o golpe de 64. O fato é que nós trocamos aquele que é o guarda que realiza o câmbio do golpe. Naquele tempo foi o mundo militar, nesse tempo de hoje é o mundo jurídico. Mas eu não posso dizer aqui, meu querido Eduardo, e toda aquela e todo aquele que nos acompanha, eu não posso dizer simplesmente o direito fez o golpe de hoje, como foi em 64 o exército ou os militares que fizeram o golpe de lá. Porque se eu disser assim, nós reduzimos um movimento estrutural de golpe àquele que dá o start, aquele que é a última peça, ou a primeira, não importa aqui, mas quem faz o golpe na casca do movimento. Por que estou falando isso? Porque todo golpe no mundo e toda estrutura da sociedade do mundo, ela tem uma espécie de epiderme, uma espécie de casca,
e tem um núcleo. Então, a casca de 64 efetivamente foi militar, como a de hoje no Brasil é jurídica, mas o núcleo é sempre o mesmo, o núcleo é o capital. Portanto, nós não podemos dizer que uma crise, que um golpe, é o tema do meu livro, que uma crise ou um golpe sejam estruturados apenas pelo direito ou pelo militar. Qualquer um que lê de modo profundo, científico, objetivo, concreto, material, a realidade, o marxismo tem a melhor ferramenta, inclusive, histórica para pensarmos isso. Qualquer um entende que qualquer mudança ou câmbio social brusco ou golpe acontece somente porque o capital moveu as peças. E na hora de mover as peças, ele pega a peça mais fácil que está na sua mão. Nos dias de hoje era a peça jurídica, em 64 era a peça militar. Muito bem. Como é que você explica isso? Eu falo isso logo na primeira página, a página de entrada do livro Crise e Golpe, capítulo 1. Existe um grande teórico marxista do final do século XX, chamado Louis Althusser. Nós falamos Althusser aqui no Brasil. Esse foi um dos mais importantes teóricos do marxismo. Ele explicou para nós uma questão central. Todo momento histórico da sociedade tem uma determinação e uma sobredeterminação. Estas duas palavras são centrais, elas são muito sofisticadas, é o marxismo mais avançado em termos de compreensão de como funciona a sociedade. O que o Althusser dizia com isso, e desde lá até hoje muita gente usa essa ferramenta para explicar como movimenta o tempo histórico. Althusser, com base em Marx, anuncia uma questão que é o próprio Marx que vai dizer: as sociedades são determinadas. O modo de produção capitalista tem uma determinação social. Quem manda, quem determina como a sociedade funciona é o capital. Então, muito bem, a determinação é do capital. Só que Althusser nos traz à tona uma sofisticação, uma espécie de complemento para entendermos bem como é que funciona. Porque se nós só dissermos o capital move todas as peças, é verdade, e ao mesmo tempo faltou dizer algo. Qual é? Na verdade, não é o banqueiro que vai na rua ou vai à rua e prendeu a presidenta da República ou o presidente da República. O banqueiro não suja a mão. O grande capitalista, inclusive, não faz greve. Quem faz greve, quem suja a mão, quem vai para a rua, quem bate em grevista, quem faz o processo social acontecer, quem põe alguém para a cadeia, são os agentes sociais que não necessariamente são os burgueses. A determinação social é do capital. Mas o Althusser sempre lembra, e eu começo meu livro Crise e Golpe falando nesse sentido, existe uma sobredeterminação. É como se fosse uma peça colocada em cima do alicerce. O alicerce é o capital. E em cada momento histórico nós temos uma peça que é articulada com o capital, que faz o jogo do capital acontecer. Então não é o capital que pega a sua própria mão e prende alguém, mas é uma peça articulada com o capital. Esta é a sobredeterminação. É uma determinação que se pôs sobre a outra. É como se fosse um chapeuzinho em cima de uma cabeça. Muito bem. A sobredeterminação do nosso tempo, da crise brasileira, é jurídica. A sobredeterminação de 64 é militar. Isto é a minha proposição, inclusive, para que compreendamos que o direito tem um papel decisivo. Só que nós não podemos dizer o direito fez o golpe por conta própria, porque o direito é apenas, é tão somente a sobredeterminação, ou seja, um chapéu em cima da cabeça. Por um acaso, o tamanho da cabeça do capitalismo do Brasil de 2016, para esse tamanho da cabeça e o formato da cabeça do capitalismo, o melhor chapéu era o chapéu jurídico, não era, neste momento, o chapéu militar. Então, e outros possíveis chapéus para cobrir essa cabeça. O que eu estou falando aqui é que, efetivamente, nós temos um papel do direito que é articulado com o capital. Por que eu expliquei tudo isso? Porque nós não podemos imaginar que este movimento jurídico tenha vida própria. O que quer dizer esta pretensa vida própria? Que os juristas, por bem ou por mal, eles resolvem ler as leis e eles interpretam, então, que agora o momento é de combate à corrupção e o Lula vai preso. Não é uma leitura da lei que fez com que o jurista tomasse partido disso. É um movimento estrutural político do capital. Então, para um certo momento da reprodução do capital, é preciso afastar certa organização política no Brasil e é preciso, eu diria, canibalizar este país.
Agora eu quero propor, meu querido Eduardo, uma associação que pouca gente tem feito. Eu insisto muito no livro Crise e Golpe, nesta associação, que é a central. O que acontece no Brasil é um reflexo da crise da acumulação do capitalismo mundial. Em 2008, quebra o capitalismo desse modelo neoliberal, e então a única forma de tentar sair dessa crise é ou transformarmos esta realidade capitalista e fazermos com que os Estados Unidos, a Europa, todo o mundo pudesse dar melhores empregos, melhores condições sociais para os trabalhadores, mas eles não farão isso, não haverá distribuição de riqueza dentro do capitalismo. Então, a única forma de manter a máquina pela qual 1% das pessoas do mundo dominam a economia do mundo inteiro é fazer com que esta economia de exploração, que está em crise, não consegue ter uma pujança de crescimento econômico tão grande, ela venha a fazer uma espécie de expoliação. Muita gente interessante na teoria contemporânea, gente de peso magnífico. Eu chamo aqui, por exemplo, o nome de David Harvey, nos Estados Unidos, Naomi Klein, no Canadá. Muita gente percebeu que o tempo presente do capitalismo faz com que haja uma crise. O capital não se modifica nessa crise, ele continua neoliberal, ele continua causando desemprego, ele continua cada vez mais lucrativo para esse 1%, ele continua cada vez mais financeiro e especulativo. Vejam os bancos no Brasil, que quanto mais crise, mais lucro tem. Então, qual é a única forma de manter esta lucratividade? Basicamente é canibalizando pedaços da economia capitalista mundial que venham a fraquejar. É a ideia de que se vem um leão e só tem duas pessoas, quem correr primeiro, o leão mata o outro. Então, basicamente é isso, o mundo inteiro está em crise capitalista, o primeiro país que fracassar, pega aquele país como banquete, nós devoramos a riqueza desse país e a gente equilibra um pouco a crise do capitalismo central. De que jeito? A Petrobras é pega de graça e é dada para empresas petrolíferas da Europa ou dos Estados Unidos. A crise financeira, então a gente pega a Embraer de graça e dá para a Boeing. Esta é uma forma de fazer com que o leão pegue o primeiro ou mais fraco ou mais idiota que aparecer na frente, e esse mais fraco, mais idiota, então serve de possibilidade, aí é a palavra de David Harvey, possibilidade de expoliação dentro do sistema capitalista. Então o capitalismo está em crise, para não morrer o leão sai e pega a primeira carne boa que observar no meio da estrada. Por um acaso, para pegar o petróleo do Iraque, tiveram que fazer guerra. Para tentar pegar o petróleo de vários países do mundo árabe, como Líbia, tiveram que fazer guerra. Para pegar o petróleo do Brasil, bastou convencer o povo do Brasil de que tinham que sair na sacada e bater panela, e o povo bate panela até hoje, porque a Petrobras seja dada de graça para o estrangeiro. Então é uma coisa bem peculiar, a gente aqui não correu do leão, pelo contrário, a gente pegou uma espécie de bandeira verde e amarela e falou para o leão, venha, enfim, nos devore, porque a nossa carne é boa, e não desmereça a carne do brasileiro, porque é uma carne apetecível por qualquer lugar do mundo, como poderia ser um slogan aí do ministro do Turismo, né? Para homenagem aí a alguém que fala de laranja aí, você falou de alguém que nos acompanha, que é laranja. Bom, o que estou falando aqui é que efetivamente nós temos uma estrutura pela qual o direito se acopla perfeitamente no momento da crise mundial. Então, o aparato do capitalismo mundial, centralizado nos Estados Unidos, estabelece regras de compliance, regras de uma espécie de fiscalização jurídica de todas as empresas do mundo. O Brasil tem um problema central que a gente percebeu ao tempo, mas depois a gente esqueceu de falar toda hora. Ao tempo de Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras lançou ações na Bolsa de Nova York. Então, automaticamente, a Petrobras, a maior empresa do Brasil, perdeu soberania. Por que isso? Porque ao lançar uma ação apenas, basta uma, em Nova York, a Petrobras está sujeita à legislação estadunidense. Se ela não tivesse ações em bolsa, ou só tivesse na Bolsa de Valores de São Paulo, e não saísse do Brasil, ela tinha o mesmo efeito. Quem quisesse comprar ações da Petrobras, comprasse aqui. Venha para o Brasil, compra a ação, andando no território nacional. Mas resolveu vender em Nova York. E se resolveu aqui, não é simplesmente por um descuido, ou que beleza que é ver Nova York. Já é uma óbvia estratégia de inserção subordinada do capitalismo brasileiro nas relações do capital mundial. Muito bem.
Ao colocar a Petrobras para vender ações na Bolsa de Nova York, automaticamente nós estamos sob legislação estadunidense. Por causa disso, então, o direito que nos rege é um direito pátrio para as coisas que são pátrias. O que são coisas pátrias? Um pobre, coitadinho, que pegou um celular de alguém, esse é regido pelo direito pátrio. A Petrobras não é. A Petrobras, ou seja, tudo que importa na estratégia capitalista brasileira é regido lá fora, pela lei de fora. Por conta disso, nós estamos sempre nessa dependência, porque nós escolhemos, porque a Petrobras é uma empresa nacional, o petróleo nosso sai daqui, então não tem que estar nos Estados Unidos. Mas o fato é que, por conta disso, nós perdemos soberania, ou seja, o dominó estava sendo montado, peça por peça, estava ficando de pé. Bastava alguém dar o start que tudo isso caía. Quando o capital está em crise, é como uma espécie de cabeça inchada. Qual é o chapéu que cabe melhor nessa cabeça inchada? É uma cartola muito bonita, muito preta, bem estilosa, do mundo jurídico. Já não cabia muito aqui a farda, porque a farda que faz com a Petrobras não faz nada, não é questão de pegar o prédio físico da Petrobras, até porque esta questão não é uma questão aqui do patrimônio apenas físico, mas é jurídico. Quem controla tudo isso? Então, o direito era a peça central. No final dessa unidade 1, desse capítulo 1 do meu livro Crise e Golpe, eu aponto para os juristas e digo, faz pelo menos 20 ou 30 anos que nós estamos formando juristas no Brasil ao molde estadunidense. Então o jurista faz curso lá fora, ele acha bonito ser jurista quando ele faz uma espécie de pesquisa ou curso, ou ouve palestras de grandes nomes dos Estados Unidos ou de alguns países da Europa, de tal modo que a gente foi cultivando a cabeça do jurista para que ele efetivamente acreditasse neste horizonte que é anti-brasileiro. Então as peças foram montadas, e aqui eu vou dizer pior, não é nem sequer porque o jurista foi corrompido. Não estou excluindo aqui alguns casos eventuais de corrupção. Podem até ter existido, mas não sei, vamos esperar aí o nosso amigo Greenwald nos revelar se houve ou não. Então é da parte dele, não é da parte nossa que vamos dizer sobre isso. Mas o que eu estou falando é uma coisa pior, porque pode até nunca ter havido um caso de corrupção de alguém ter dado uma sentença ou alguém ter acusado alguém porque ganhou um dinheiro sobre isso. Eu estou dizendo pior, é porque as pessoas efetivamente acreditam nisso. E quando acreditam nisso, pior ainda, porque já está colonizado na cabeça. E para mudar uma cabeça colonizada é muito mais difícil do que tirar dinheiro do bolso de alguém, ou então dizer que foi por conta de dinheiro. Como se eu dissesse, alguém é nacionalista, só deixou de ser porque recebeu aqui uma grana. O pior é quando a pessoa já nem é, porque gosta do Pato Donald, porque gosta do Mickey Mouse e louva Nova York, louva o direito do estrangeiro. Então, nesse sentido, nós temos um problema sério. Qual é esse problema? O direito efetivamente é um instrumental de transposição de um padrão capitalista no Brasil para outro modelo. Se me perguntam o que sai destas questões atuais, dessa crise pequena jurídica dos dias de hoje, pequena inteira, mas essa crise do Intercept, que anunciou tantas revelações sobre como foi o procedimento da Lava Jato, eu vou dizer que nós estamos num espaço que nem é tudo nem é nada, porque obviamente zero nunca fica, é uma dinâmica do dia a dia, existem disputas, existem articulações, no dizer das pessoas do dia a dia, queima o filme de muita gente, então muito herói cai do pedestal, muita gente que era tida por vestal e pessoa profundamente imparcial, de repente se descobre que é parcial. Então o que eu estou dizendo é que zero nunca é, mas também nunca é 100%. Por quê? Porque as amarras institucionais estão todas elas ainda postas. Então existe ainda o capital controla tudo, o capital controla a imprensa, meio de comunicação, opinião do povo. O capital, se quiser, destrói inclusive os inimigos de sempre, mais uma vez. Então vai dizer, não é por causa da Lava Jato, mas é porque aí a pessoa revela qualquer coisa por aí que possa mobilizar as massas, e as massas mais ou menos que nem cachorro que já matou, vai matar 2, 3, 10 vezes. Então as massas estão instigadas. Essa geração reacionária muito dificilmente vai deixar de ser reacionária. O menino se formou nos dias de hoje exatamente um adolescente, um jovem adulto ou um velho adulto. Essa gente foi adestrada exatamente para o ódio. É muito difícil desmobilizar o ódio em 3 semanas, 1 mês ou algo assim. Vai levar muito tempo. Inclusive, a sabedoria lá de Catanduva me faz lembrar
que tem gente que poderia dizer lá em Catanduva, ou qualquer lugar do Brasil que esteja nos escutando, só vai mudar esse padrão nessa gente quando essa gente morrer, porque se essa gente constituiu seu jeito de exposição pública no mundo com ódio, como é que eu vou desmobilizar esse ódio? Mas também não é 100% imóvel. Muita gente já está ficando envergonhada, muita gente que apoiou todo esse processo agora já dá um passinho para trás. Então, qual é o espaço jurídico do nosso tempo? É alguma coisa entre 0 e 100. Essa resposta é horrenda, mas o fato é que não será, isto aqui não deixará de ter algum custo para o golpe e também não será toda a libertação do golpe. Então, o direito aqui é uma espécie de meio termo que está operando, ouvindo quem é o seu senhor do momento. Por enquanto, o senhor continua o mesmo. Esse senhor está um pouco chamuscado, mas ainda que seja um dólar furado, mais ou menos nos bancos do mundo, está valendo mais do que as nossas pesetas e os nossos lascas de pedra. Então, ainda que seja um dólar furado, chamuscado, dólar queimado, ainda está valendo bastante no mercado. Muito bem, professor Mascaro. Edu, você quer fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Só queria aproveitar aqui e ler o chat, Cláudio, se você... Rosimar Gonçalves diz o seguinte: eu também conheço o professor dos vídeos do Boitempo, do IELA, de suas palestras e entrevistas dos sindicatos, aprendi a gostar muito dele e aprendo demais até hoje. Francis Cripa, boa noite, professor. Caio Turini, professor Alisson é genial. Antônia Santos, parabéns, professor. Euquemara Daniel, esse aqui faz pergunta para o professor. Ó. A vida sem o capital e como sobreviver ao capital sem sofrimento? Humanidade e capital é impossível. Aí ele conclui. A nossa amiga Luciana Escobar está aqui presente. Maria Lúcia dos Santos, Lula sai, Moro entra. Marcel Botelho, grande Alisson. Maria Lúcia dos Passos, Lula sai, Moro entra. Elquemara Daniel de novo. Sem dúvidas, a reforma trabalhista da Previdência é canibalismo pleno. Galba Ribeiro, Edna Fernandes, o pessoal chegando e acompanhando aqui com muita atenção. Vai lá, Cláudio. Professor, se quiser fazer algum comentário sobre essa questão do Euquemara, sobre há espaço para termos vida sem o capital e como sobreviver sem sofrimento. Deixa eu, então, antes... Vai lá, Cláudio. Deixa eu antes colocar mais uma questão para o professor, que pode agregar essa pergunta que está sendo feita pelos nossos ouvintes. Professor Mascaro, o que nós estamos assistindo nesse momento é um completo derretimento do sistema de justiça brasileira. Na medida em que o juiz, que sempre se apresentou como um investigador, como um acusador, vem a público provas materiais que dão cabo desta convicção que todos nós tínhamos, nós agora temos a convicção e temos as provas. Como é que o senhor avalia a perspectiva do sistema de justiça? Como é que ele se recompõe a partir destes fatos que o Intercept traz à tona? Alguns, como o Celso Amorim, apontam o dia 25 de junho como um dia decisivo para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se mostrar como garantidor da Constituição ou como aderente ao golpe de fato, né? Dando aso à frase com o Supremo, com tudo. Então, eu gostaria de ouvir o senhor, professor, nessa perspectiva do derretimento do sistema de justiça brasileiro, e aproveito também para ouvir uma avaliação que o senhor faça deste governo Bolsonaro nesses primeiros 6 meses trágicos para o país e para todos nós. Por favor. Obrigado, Cláudio Eduardo. Para o governo Bolsonaro, para quem quiser se aprofundar, eu sempre recomendo leitura. A leitura abre o horizonte de um modo bastante mais profundo. Acabou de sair esta semana uma revista chamada Margem Esquerda, também da Boitempo, número 32. Era uma revista impressa, ela não tem online, mas dá para comprar no site da editora Boitempo, com um dossiê sobre o governo Bolsonaro, e o dossiê se abre com um artigo meu, que é um ensaio meu, que será inclusive âncora deste Crise e Golpe, numa edição a sair em língua espanhola ainda nesse ano de 2019. E nesse ensaio que escrevo na editora Boitempo, faço uma análise do que representa este início de governo Bolsonaro, a sua diferença em relação ao Temer, governo Temer, e o que se espera disso. Então eu recomendo uma leitura aí para quem está nos assistindo, que é de direcionamento mais específico. Sobre
o que se espera do direito, e depois a pergunta lida pelo Eduardo sobre o que se espera do nosso mundo capitalista e se ele tem alegria ou não, eu quero então dizer uma palavra para cada um. O que se espera do direito, se tomarão vergonha na cara, se arrependerão disso, se mudarão o jeito de ser. Eu sou obrigado aqui, meus queridos e queridas, a lembrar de um pensador que viveu em tempos de tragédia. Ele é pouco lembrado, mas ele deve ser muito reverenciado por nós, que foi o alemão Walter Benjamin. Esse alemão Walter Benjamin, judeu e socialista, foi perseguido pelos nazistas, fugiu da Alemanha. Na França, a França caiu sob o nazismo, ele tentou fugir da França. No entanto, na hora que ele tentou atravessar a fronteira para a Espanha, os franquistas estavam na Espanha e ele morreu tragicamente em Andorra, no meio aí de Espanha e França. Benjamin dizia uma coisa que é pior ainda, ele dizia, não é que um dia as pessoas tomam vergonha na cara e dizem, puxa, que vergonha, que erro, que coisa horrível, então vem o Intercept e revela toda a verdade e as pessoas dizem, eu errei. Benjamin fala pior, jamais alguém tem vergonha de nada, porque nunca a história dos lutadores e das lutadoras nesta sociedade capitalista será recomposta. O que o capitalismo faz de pior é tirar de nós até o jeito de contar a história. O que eu estou dizendo nesse sentido? Paulo Freire morreu na glória de qualquer pessoa que fosse educador ou educadora, que sabia o que ele lutou para a sociedade e para o mundo. Muito bem, alguns anos depois, ele é bombardeado, morto, e a sua história é vilipendiada por pessoas que provavelmente nunca leram um livro, ou se leram os piores livros possíveis, e essas pessoas simplesmente destroem a memória de alguém. Ou seja, o capitalismo não garante nem sequer a memória da luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia que o Intercept revelar coisas horrendas, se revelar coisas horrendas, mas se um dia isso acontecer, não muda nada para o direito, não muda nada para os meios de comunicação de massa, não muda nada para o capital. No outro dia de manhã, trocam de assunto. O assunto vai ser o Neymar, o assunto vai ser a novela da Globo, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, ninguém pede desculpa por nada. Nunca a história do capitalismo foi desculpa pedida por qualquer coisa. Então, não creiam que haverá um momento no qual se abre uma tampa e então as pessoas dizem, puxa, fui enganado ou fui enganada. Simplesmente esquecem o que é ruim e privilegiam o que é de bom no seu pensamento, e essa é a marcha da história. Então, para dizer aqui a todas e todos, ou nós superamos esta sociabilidade, ou os nossos heróis serão mortos todo dia depois de mortos. Então, para Jesus, 2000 anos depois, dar em Bíblia como espingarda em cima da Bíblia, isso é de vilipendiar qualquer coisa que seja uma memória positiva de Jesus. Para Jesus dar nessa gente que diz que é de Jesus, é uma vergonha para a história da memória de Jesus que ele dê nessas pessoas que estão por aí. Ou seja, não resta nada, qualquer coisa vai ser usada pelo pior modo possível. Aí então, para chegarmos à última reflexão, que é a nossa possibilidade de compreensão do tempo presente. Nós vivemos em um tempo efetivamente desgraçado que se chama capitalismo. Também, tempos anteriores foram desgraçados, o feudalismo. Outros desgraçados também o escravismo. Alguém vai dizer, puxa vida, a história da humanidade só foi a história da desgraça? A resposta é exatamente isso. A história da humanidade só foi a história da desgraça porque houve escravizados e escravizadas, servos e servas, e trabalhadoras e trabalhadores assalariados. Enquanto nós estamos aqui, eu falando, você aí que está do outro lado dessa câmera, me ouvindo, me acompanhando, enquanto estamos falando aqui, bilhões de pessoas no mundo acordaram e estão dormindo, trabalhando com o corpo cansado, fazendo coisas que não dão conta, para tentar ganhar um pouquinho de dinheiro para pagar as suas contas, para ver se compra um alimento para si e para os filhos e não tem dinheiro para o remédio. Essa é a realidade de 8 bilhões das 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. Então o que eu estou dizendo aqui é que efetivamente o mundo é uma desgraça. É que, eventualmente, alguém que não se sente nessa desgraça toda, eu tenho dinheiro para comprar comida, eu tenho dinheiro para morrer no hospital, que bonito é, em face do outro que não tem dinheiro para morrer no hospital, então, ao invés de se prolongar a vida 3 meses tomando soro na veia, ele morre de pabufe, e, portanto, morreu de um modo pior que um, mas melhor que o outro. Bom, o que eu estou dizendo é que o mundo é uma desgraça. Efetivamente, a história da humanidade é uma história de explorações, mas não de uma exploração só, de tipos diferentes de exploração. A nossa se chama capitalista.
Se a nossa geração sair do capitalismo, nós vamos conhecer uma outra sociedade que nós nem sequer sabemos como é. A gente não sabe como é dividir coisas, compartilhar coisas. Desde criança a pessoa diz, meu brinquedo, minha roupa, minha boneca, meu carrinho, meu time de futebol, minha esposa, meu carro, minha casa e etc e tal. E só para dizer aqui, Cláudio, Eduardo e companheiras e companheiros, também essa esquerda do Brasil, ao invés de melhorar esse quadro, ao invés de melhorar o quadro, fala minha casa, minha vida, ou seja, minha duas vezes para dizer, você também terá a sua, então seja burguês como os demais. Depois a gente não entende porque é que o povo resolve bater palma para quem é mais burguês que ele, porque ele está na cadeia de esperar que um dia ele chegue na ascensão a ter a cobertura. Enfim, então é sempre um problema enorme do meu e meu. Esta sociedade do meu contra o seu, esta sociedade é inviável. Essa sociedade gera máfias, gera guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Fria, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, guerra contra a droga, destruindo o mundo inteiro. É uma sociedade de guerra, inclusive porque a guerra é um dos melhores lucros capitalistas possíveis. Estou falando com isso que, efetivamente, nós temos aqui um quadro social do qual ou a humanidade um dia resolve sair da determinação pela mercadoria, da forma mercadoria, ou seja, ou a humanidade resolve sair do capital, ou nós vamos sempre sofrer e sofrer e sofrer, e gerações vão sofrer muito e muito e muito. Ou a gente mobiliza o povo inteiro para entender que chega de capitalismo, e o mundo inteiro, não é só Brasil, ou a gente mobiliza o mundo inteiro para isso, ou a gente vai perder mais uma geração que é a nossa e de quem está vindo aí, para fazer essas coisas do tipo lutar para ver se aposenta com metade do que aquilo que o nosso pai ou avô aposentava. E aquilo que o nosso avô aposentava era uma miséria desgraçada, e a pessoa está lutando para ver se consegue se aposentar pela metade do que aposentava o avô. Ou seja, cada dia nós estamos mais rebaixados e a gente está lutando por migalha. A gente já pôde lutar por coisa melhor e a gente está tendo que ver se luta para o Lula sair da cadeia, depois de mostrarem grampos de tudo quanto é lado, e ainda a gente tem que perguntar, será que deixam? Isso é de uma indignidade profunda. Essa sociedade é errada de ponta a ponta. Só que agora vem a questão, se nós tivermos a condição de mobilizar as massas, e as massas entenderem isso, eu creio que boa parte da população há de se aperceber que esta sociedade tem que ser mudada. Nós temos que dar uma palavra de esperança mais profunda do que essa que hoje a esquerda tem falado, que é defender as leis, defender a ordem, defender a república, defender a democracia. Ninguém quer defender isso, ninguém quer defender a república, sendo que a república é essa gente que está por aí há tanto tempo. E também não é a defesa da monarquia, porque é pior ainda que a república. A questão central que eu estou dizendo é que a gente precisa de outra sociabilidade. Queridas e queridos, minha palavra é de esperança. Eu creio que do jeito que a gente analisa as coisas na planilha do Excel da vida, a gente não consegue, pelo que a gente tem na mão, mudar o mundo e mudar a sociedade. Pasmem, é exatamente porque a gente crê e a gente percebe que não tem como mudar, que a mudança está perto de nós. Porque na hora que não tiver mais o que reformar, o que mexer, que peça esperar, então é o tudo ou nada. De repente, na hora do tudo ou nada, um dia a gente dobra a esquina da vida, e na esquina da vida está escrito lá no final da estrada, chega de exploração, chega de capital mandando na classe trabalhadora, o mundo é da maioria e o mundo será da felicidade. Muito bem, professor Mascaro. O senhor encerra essa fala e me trouxe à lembrança uma frase que o senhor sempre usa nas suas palestras. A última delas eu assisti ali na Livraria Taperá, que a sua obra literária, sua vida acadêmica, ela em alguma medida se resume a uma mensagem de uma garrafa jogada ao mar para que futuras gerações possam abri-la e ver lá qual será a mensagem. A mensagem seria essa mesmo? Chega de exploração, chega de uma vida escrava, libertem-se e conquistem aquilo que está ao alcance de conquistar? Seria isso, professor Mascaro? Será que está ao nosso alcance a superação do capitalismo? Eu tenho total certeza, Cláudio, que sim, na medida em que as pessoas do mundo que sofrem são praticamente todas as pessoas do mundo. E este é um sistema horrível. Como é que a gente dá ordem para isso? Pelos padrões da ideologia. A ideologia no mundo inteiro basicamente é
dar para a pessoa uma religião. Então esse é o pasto no qual o gado vai pastar para dizer, eu estou sofrendo porque no céu com a minha mãe estarei, e no paraíso estarei com Deus. Basicamente esse é um padrão tão peculiar que ele se alastrou praticamente no mundo inteiro e as pessoas sofrem aqui esperando o céu. Eu digo que efetivamente nós temos coisas mais científicas e mais objetivas para dar para as pessoas. Que coisas são essas? É a possibilidade de entender que existe a plenitude de uma vida possível, diferente na nossa terra, no nosso tempo. Eu não sei como nós tocamos as pessoas. Eu não sei como as pessoas se mudam e nós mesmos nos mudamos. Eu sei que é preciso tentar realizar essa mudança. Quando eu falo de que é uma garrafa jogada ao mar com uma mensagem, é que eu sei que no nosso tempo, se as pessoas não respeitam sequer os ideais muito suaves do Paulo Freire, até porque nem era um homem de posição teórica muito radical dentro da esquerda, era um homem suave mesmo em termos de formação educacional de novas gerações. Se as pessoas não respeitam sequer isso, que dirá as ideias avançadas, as ideias radicais? Então, é garrafa jogada para o mar. Só que o central dessa garrafa jogada para o mar, ela pode conter milhares de páginas dos livros, e ela deve conter, porque é consciência que nós fazemos a transformação social. Mas, basicamente, são todos os livros jogados no mar, nessa grande garrafa, só que ela tem que ter a mensagem do rótulo, porque alguém tem que pegar essa garrafa um dia e dizer, eu quero essa garrafa para mim. E a mensagem do rótulo é possível parar de sofrer, é possível parar de ser explorado, é possível uma sociedade socialista. Então, melhor do que a mensagem que vai dentro da garrafa, que é tudo isso que eu falei, na forma de ciência, é o rótulo da garrafa para que vocês um dia possam abrir a garrafa. E o rótulo quer dizer, é possível sair do capitalismo, é possível chegar no socialismo. Essa é a mensagem da garrafa. Muito bem, professor Mascaro. Muito boa essa sua fala. Eu quero registrar aqui, professor, que o seu aluno Matheus Almeida até deveria estar conosco aqui, só não foi possível, porque ele está num curso também na área de Direito. Ele é seu aluno na pós-graduação, me parece, na PUC. Perfeito. E ele pediu para que nós também trouxéssemos um abraço e o reconhecimento dele por tudo aquilo que o senhor tem passado de forma acadêmica e lúcida na formação dele. Muito agradecido. Obrigado. Bom, nós já estamos, queridos companheiros internautas, amigas e amigos, já nos aproximando de 1 hora de live. Eu quero aproveitar aqui, eu não sei se o Edu já pediu, mas eu vou pedir por aqui, para aqueles que estão acompanhando esse nosso papo, que está muito gostoso, muito, muito elucidativo. O professor Mascaro está dando uma aula aqui para todos nós, e de forma muito sucinta e breve, que eu estou achando muito bom, que o nosso tempo é exíguo. Queria pedir like nessa nossa entrevista, compartilhamento nas suas redes, que eu acho que nós temos que levar essa aula do professor Mascaro para a maior amplitude possível de público, nas rodas de amigos, suas redes de WhatsApp, enfim, vamos divulgar essa nossa conversa que, de fato, está sendo muito enriquecedora. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal Resistentes, que se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações das nossas programações. Edu, eu vou passar para você fazer suas saudações finais, e se quiser colocar alguma questão, fica à vontade. Por favor, Edu. Não, obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer a todas e a todos que estão acompanhando no nosso chat, que estão acompanhando essa aula do professor Mascaro. Tem aqui, Fabrício Vale, como agir no mundo para transformá-lo se tudo é permeado por instituições a serviço do capitalismo? Votando não é, concluí depois de assistir vários vídeos do professor. Edna Fernandes, Elaine, Papel Repórter, excelente as ideias do professor Mascaro, e duras, com uma reflexão sobre as dificuldades que devemos enfrentar. Annelise, Lula livre já. Euquemara, Daniel, mil desculpas, a Euquemara, não é o Euquemara. Tem gente que tem meu médico, professor, Edna Fernandes, fazendo aqui uma conexão. Luciano Escobar dizendo, é muita indignidade, muita infame e covardia. Ricardo Santaella, como mobilizar as massas com essa esquerda dividida? Um abraço, professor. Júlio Oliveira, vivemos o capitalismo até no mais humilde cidadão. João Manini, esse cara é uma máquina. Que professor maravilhoso é a Enelise. João Manini, excelente.
Temos que abrir a caixa dos sonhos, diz o papel repórter, quando entendemos que o sonho é uma maneira de ampliar a condição de mudar os padrões. Muito bom, professor. Ou acabamos com o capitalismo, ele acaba conosco. Hannah Arendt afirma que essa massa não pode descuidar nunca. A ação deve ser permanente e não pontual. O que o senhor pensa sobre os coletes amarelos na França? Quer dizer, muita pergunta chegando aqui, professor. A gente, infelizmente, já está muito próximo do fim. Brícia Soares, professor, o que você acha da corrente no PSOL da Revolução Brasileira, comandada por Nildo Ouriques? Bom, tem muita gente, eu agradeço a todos, o Carlos Roberto elogiando o debate. Professor, eu não vou fazer pergunta, eu já tem várias aqui feitas pelo público, se eu puder responder aqui muito rapidamente, eu quero agradecer demais sua aula, esperamos contar com o professor em outras oportunidades, eu sei que a sua agenda é muito apertada, mas muitíssimo obrigado, professor. Cláudio, a bola está contigo. Muito bem, Edu. Professor Mascaro, um prazer imenso tê-lo aqui no canal Resistentes. De fato, foi uma aula magnânima que o senhor deu aqui para todos nós. E eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais, e eu acho que nós temos tempo ainda de ouvir, se for possível, uma breve resposta a cada questão que o Eduardo acabou de ler. Vou deixar o senhor à vontade para poder pontuar algumas questões que o senhor julgar mais relevantes, enfim. Mas, de qualquer forma, deixo aqui o nosso agradecimento, a sua participação. Aí o Eduardo pede um tempo. Edu, volto para o Edu, então. Desculpe, professor e Cláudia, que tem mais gente pedindo para o professor responder a pergunta feita pela Brícia Soares. O que ele acha da corrente no PSOL da Revolução Brasileira comandada por Nildo Ouriques. Então, eu estou repassando um interesse aqui do público. Perfeito. Muito bem. O Nildo Ouriques escreveu um livro que eu li recentemente, que é O Colapso do Figurino Francês, onde ele aponta a maneira como os acadêmicos saem da faculdade, como o professor Mascaro colocou, já absolutamente domesticados com a ideologia do capital e com muito pouca possibilidade de estudar sequer outros autores latino-americanos. Vamos lembrar que o Nildo Ouriques pertence à Universidade Federal de Santa Catarina. Lá ele tem um Instituto de Estudos da América Latina, onde ele aponta grandes pensadores latino-americanos que nem sequer passam perto do mundo acadêmico aqui no Brasil, em qualquer universidade, seja ela pública ou privada. Eu acho que seria bem interessante ouvir do professor como ele vê. O Nildo Ouriques coloca até, professor Mascaro, que nós vivemos um momento pré-revolucionário, tamanho o estrago das condições sociais, de sociabilidade dentro da nossa querida sociedade brasileira. Enfim, o senhor compactua com essa ideia de que estaríamos próximos de um momento pré-revolucionário? Por favor, professor. Sim, começando pela questão proposta pela nossa companheira, o amigo Nildo Ouriques, que é um amigo muito especial, nos traz à tona a possibilidade de lembrarmos de uma corrente de leitura marxista que foi relativamente esquecida no Brasil nos últimos anos, que é a teoria marxista da dependência, tendo por nome central, o nome mais importante, o Mauro Marini. O Mauro Marini efetivamente avançou com as companheiras e companheiros da teoria marxista da dependência para compreender qual é o papel do Brasil e da América Latina na reprodução do capital mundial. Que isso tem de fundamental para nós? Nós estamos numa toada histórica do mundo na qual nós não temos aqui apenas uma história específica do Brasil, como se o Brasil fosse uma economia à parte da economia mundial. O Brasil faz parte de um sistema mundial econômico capitalista, e esta teoria marxista da dependência percebe que existe um grau estrutural de dependência da periferia em relação ao centro. Só que esta dependência não se faz porque a periferia não conseguiu fazer o que o centro fez. Muito pelo contrário, se faz porque o sistema é total, e neste sistema total só pode haver centro se o centro tiver periferia. Então o Brasil não cresce exatamente porque esta é uma forma de reprodução social geral do capital. Só pode crescer os Estados Unidos se muitas regiões do mundo forem
tomadas, forem subordinadas, se tornarem dependentes aqui desta condição do capitalismo central. E por que isso é fundamental para nós? Isso, inclusive, nos revela como temos possíveis estratégias de superação dessa dependência. Então, qual é a possibilidade de fazermos da América Latina um espaço de resistência? Observemos nós que coisas geopolíticas que parecem pequenas representaram muito, inclusive, da quebra do golpe do presente momento do Brasil e do mundo. Eu dou o exemplo da integração latino-americana. Esta integração de países latino-americanos que se fez com Hugo Chávez, com Lula, com os Kirchner na Argentina, Evo Morales, Rafael Correa e tantos outros mais, até o Padre Lugo no Paraguai, com o Zelaya lá na América Central e Cuba, historicamente, nesse contexto. Esse papel de integração assusta muito o capitalismo central. E principalmente aqui, quando o Brasil resolve fazer uma integração com China e Rússia, quando se estruturam aqui os BRICS. Ou seja, existe uma forma de tentativa de saída desta estrutura total de dependência brasileira, que efetivamente mexe com dinâmicas, mexe com padrões de reprodução do capital mundial. E nós estamos vendo esse jogo muito plenamente acontecendo e uma reposição do Brasil nos termos de uma dependência do capitalismo estadunidense e não mais uma associação com Rússia e com China. Portanto, a gente está trocando Telegram por WhatsApp, peculiarmente, inclusive, o pessoal que pleiteia trocar simbolicamente, não é aqui nos termos práticos. Mas quem pleiteia não entrar no mundo Telegram e entrar no mundo WhatsApp usou o Telegram e, portanto, sua lógica de comunicação jogou no caso do inimigo. Mas isso é só uma peculiaridade histórica do presente, que as pessoas têm mandado mensagem no aparelho de comunicação ou no meio de comunicação do pretenso inimigo. O fato é que é importante pensarmos, é fundamental pensarmos as estratégias e as possibilidades do Brasil no contexto de si próprio e no contexto da reprodução do capital em geral. A crise do capitalismo que vivemos no Brasil é aguda, mas a crise mundial do capitalismo é tão aguda quanto, ou em alguns casos pior, em alguns casos menos pior. O fato é que não é aqui a disputa do que é pior, de que país vai vivendo pior em relação de modo pior em relação aos demais. A pergunta central aqui é que efetivamente o tipo de sociabilidade que nós temos, a ideologia que nos rege, o jeito pelo qual as pessoas se constituem em subjetividade, isto é um sofrimento atroz e, ao mesmo tempo, é uma forja de seres humanos que, ainda que sofram demais, eles cabem na conta do capital do jeito que o capital quer. E agora, meus queridos companheiros, Cláudio, Eduardo e toda aquela e todo aquele que me acompanha, você que está aqui me vendo nesse momento, me ouvindo, eu quero dizer uma questão central. Do mesmo jeito que o capitalismo presente é horrível, porque explora o mundo demais, as pessoas nem sequer têm contrato de trabalho, as pessoas não se aposentam, as pessoas não têm carteira registrada, as pessoas não têm sindicato, as pessoas não têm onde caírem mortas. É um mundo horrível. Mas olhem como é que o capital forja até as nossas subjetividades. É isso que eu tenho desenvolvido nas minhas reflexões, nos meus livros, nos meus escritos, de modo geral, eu recomendo que leiam. O capitalismo nos dá o extremo da exploração e nos faz sofrer ao extremo, e ao mesmo tempo ele constitui a subjetividade de todas as pessoas para que elas caibam no extremo do seu próprio sofrimento. Então, o que eu estou dizendo nesse sentido? A pessoa sofre, 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 ela não consegue parar para descansar, só que nos minutos que ela poderia parar para descansar e pensar que ela é explorada, o capitalismo já inventou ferramentas magníficas para que ela só seja explorada e jamais pense por que é explorada. Então ela inventou WhatsApp, Facebook, rede social, coisas de internet, besteiras tais e quais, bobagens do dia a dia, fatos imbecis que as pessoas por eles se digladiam em partido do A e do B. Isso é mais ou menos a atualização muito mais sofisticada do povo que era da Marlene contra o povo da Emilinha Borba, ou seja, 70 anos depois isso dá em coisas muito mais sofisticadas, com algoritmos, inclusive, muito mais interessantes e com músicas muito piores, inclusive, do que da Marlene e da Emilinha. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, nós estamos num tempo no qual as pessoas são altamente sofridas, elas estão
num grau de exasperação extremo, só que ao mesmo tempo toda a energia delas está como se fora de um zumbi, está tomada por estes aparelhos que constituem a ideologia e a subjetividade. Então elas sabem de fofoca, elas sabem de coisas banais, elas sabem das coisas mais imbecis possíveis e elas não conseguem se politizar, elas não conseguem ter dimensão psíquica para entender o que é fato histórico. Se alguém perguntar para a maioria do povo brasileiro quem foi Getúlio Vargas, já não sabem, não tem informação a respeito. Se alguém perguntar quem foi Deodoro da Fonseca, isso é nada. Se alguém perguntar quando foi proclamada a República, a pessoa responde 1500. Então, o fato é que nós não temos uma massa brasileira disponível para se instrumentalizar, para se transformar. Só é possível o povo se transformar quando o povo sabe que é necessário transformar-se. Porque o pior tipo de condição é daquele que é cativo e pensa que o mundo é o seu cativeiro e nem sequer quer sair daquele que é o cativeiro. E, mais ou menos, o povo do Brasil, o povo do mundo, e aí não é só Brasil, é mundo inteiro, é um povo inteiro dentro de um cativeiro e ele acha que o cativeiro é legal. Por quê? Porque aquela caverna na qual ele nasceu e aonde ele vive a vida inteira trabalhando para o capital, nessa caverna tem um WhatsApp. Nessa caverna, ele consegue do lado de cá mandar uma mensagem para quem está do lado de lá da caverna e ele fala, como é que foi o seu dia hoje? O outro responde na forma de coração e no outro dia de manhã, ambos dentro da caverna são acordados com um WhatsApp de gatinho da tia dos dois que está lá na outra ponta da caverna dizendo, Deus esteja com você nesse dia de felicidade. Então, todos estão felizes aí trabalhando na caverna e recebendo mensagem de gatinho. E de vez em quando vem sacanagem, então vai misturando Jesus com sacanagem, gatinho, dia dos pais e coisas mais, e isso é a vida medíocre das pessoas no seu cotidiano. Alguém bate no posto de sacanagem, o outro faz mais sacanagem ainda, e quem, em geral, fala contra a sacanagem faz mais do que os outros, e assim vai o dia a dia. O que eu estou dizendo é que é um mundo miserável. As pessoas, efetivamente, não têm articulação para entender a desgraça na qual essas pessoas vivem. Neste mundo, o capitalismo conseguiu a proeza de fazer a hiperexploração e a hiperconstituição de subjetividades que vivem, de alguma maneira, numa espécie de limbo da sua própria existência. Então, basicamente, hoje no mundo, o sintoma da humanidade, isso inclusive é uma pesquisa que muita gente sofisticada na psicanálise tem desenvolvido, eu chamo a atenção para o próprio Zizek, que me dá a alegria de ter feito a 4ª capa, o texto de apresentação do meu livro Estado e Forma Política. O próprio Zizek, na psicanálise, percebe isso e tantas outras mais. Nós vivemos num estágio do capitalismo que essa exasperação tamanha, pessoa sem emprego, pessoa sem estabilidade, pessoa tendo que trabalhar nesses subempregos cotidianos. Qual é o sintoma psíquico de todas as pessoas? Basicamente é a depressão. Nos dias de hoje, a depressão não é mais algo raro, de 5% das pessoas, de 10%. 5 a 10% das pessoas do mundo são a quantidade que narram, é a porcentagem de pessoas que narram que não tem depressão, porque mais ou menos é 90% ou 95% das pessoas do mundo que possuem depressão. Basicamente, o fato é o seguinte, o capitalismo estruturou uma tal exploração que todas as pessoas do mundo virtualmente são depressivas, porque todas as pessoas do mundo percebem que a vida é sem sentido. Ah, mas ela trabalha num coworking, e no coworking ela pode interagir com os outros. É ele uma tela de computador, se ele não fizer o negócio, ele perdeu a lucratividade daquilo, ele vai ficar sem emprego, sem condição de vida. Então está todo mundo depressivo, trabalhando no coworking, trabalhando no Google, tomando café na xícara, andando de bermuda no trabalho, ou andando de uniforme no trabalho, está todo mundo em depressão. Resultado, nós poderíamos dizer, um mundo no qual praticamente todas as pessoas sofrem, é um mundo apto para a transformação. Mas Cláudio, Eduardo e você que me acompanha, é pior que isso, porque o capitalismo conseguiu explorar todas as pessoas, botar todas as pessoas em depressão e ao mesmo tempo conseguiu ter a proeza de fazer com que essas pessoas se matem, mas não matem o sistema. O Zizek, tomando uma expressão de outros, ele fala uma coisa muito notável, é mais fácil para as pessoas hoje imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu sempre falo para as pessoas de esquerda, há uns 2 ou 3 anos, começou essas postagens de internet, diziam, vem meteoro, porque precisamos de um meteoro para explodir a Terra e acabar com esse tipo de sociedade que a gente tem. Olha a desgraça da gente, olha que nível de depressão profunda da sociedade, no qual a gente imagina que a única forma de mudar o mundo é vir um meteoro e explodir tudo.
Ou seja, a gente não consegue pensar que a gente tem força suficiente para se levantar nesse padrão social. Um mundo que é totalmente depressivo é um mundo no qual as pessoas, inclusive, nem acreditam na luta de classes, na luta de grupos, na luta de superação dessa sociabilidade, porque é o padrão das pessoas, ou seja, a vida é tão miserável que mais ou menos será assim para sempre. O capitalismo venceu, o capitalismo tirou tudo de todo mundo e, ao mesmo tempo, tirou a esperança de todas as pessoas. E, pasmem, no pior da depressão, da miséria, do desemprego, e alguém vai falar, mas hoje o Brasil não está piorando, do ano passado para cá não piorou, da Dilma até hoje, o golpe não levou muito mais gente para o desemprego? Levou sim. Então essa gente não vai acordar um dia, não. Essa gente vai sofrer porque o vizinho ainda tem emprego e ele não tem. Porque o vizinho tinha um carro velho, ele tinha um carro novo, ele perdeu o carro novo dele e o vizinho com o carro velho continua andando, e ele está andando de patinete, ainda que ele tenha a ilusão de que agora ele é um hipster e, portanto, ele anda de patinete e ele está mais feliz do que o vizinho por causa disso, ou então que a pessoa tem ilusão na sua depressão de que ela perdeu o carro, mas agora ela anda e ela perdeu 3 quilos de barriga e, portanto, ela está fitness. Isto é forma de mascaramento da realidade. O fato central é que o capitalismo consegue a proeza de constituir nossa subjetividade por televisão, jornal, escola, religião, meio de comunicação, rede de comunicação, de internet, quaisquer coisas possíveis e imagináveis. O povo no mundo inteiro é posto como gado que escuta a música que o capital quiser. Quanto mais imbecil a música, mais o povo assimila essa música. Então a moda da música é uma por semana. Cada semana vem uma música diferente da outra. Eu estou falando aqui, hoje foi o dia de lembrar da minha querida Catanduva, minhas amigas e meus amigos de Catanduva, e Catanduva mais ou menos é o Brasil inteiro igual, não estou fazendo nenhum juízo aqui de mérito da minha cidade natal em relação ao resto, mas a música sertaneja que deve estar tocando em Catanduva hoje é a mesma desgraça que toca no Brasil inteiro, e semana que vem a música é outra, porque a moda é outra, e a rádio é a mesma, e todo lugar, então as pessoas vão consumindo a ração do dia. Hoje a ração é salitre, a pessoa come salitre. Amanhã a ração é discussão do futebol, será futebol. No outro dia será Big Brother, e assim vai. O que eu estou dizendo? Nós fomos constituídos numa subjetividade que não é de esperança e de transformação. Só que eu creio que a gente consegue dizer para as pessoas, esse estágio de sofrimento, de desemprego constante, de miséria, de acumulação do capital, e as pessoas chamam isso de meritocracia, pior ainda, esse estado neoliberal, capitalista, de organização pela qual se arranca da pessoa até o fundo do seu trabalho, se arranca o cérebro, as pessoas controlam, inclusive, gostos das pessoas de compra pela rede social, e tudo está sendo arrancado, informação, dado, tudo mais. Esse padrão pode ser mudado. Então, volto a falar aqui, quais são as coisas mais básicas para fazer o povo estar com a gente? Coisa mais básica não é colocar mais depressão em cima da depressão de alguém que já tem depressão, é dizer, as coisas simples da vida não são do dinheiro. E uma sociedade que é toda do dinheiro não é uma sociedade simples, é uma sociedade do horror. Então, quem quiser pescar no Rio de Jereré para cantar a música que no passado se cantava lá em Catanduva e no interior, quem quiser viver uma vida simples, uma vida boa, tem que sair da sociedade do dinheiro. No dia que sair da sociedade do dinheiro, se o vizinho comprou um carro, aí eu posso dizer, azar é do vizinho, porque agora ele vai engordar 7 quilos, ele não vai poder perceber como é bonita a calçada, nem falar bom dia para a vizinha, então ele vai e volta como um idiota, e eu continuo andando, caminhando e me sinto feliz com isso. Estou falando efetivamente que quando quisermos trazer o povo de volta, ao invés de continuarmos no sistema de sofrimento do povo, venhamos a dizer ao povo, precisamos de uma sociedade na qual nós nos relaxemos deste esforço extraordinário para vivermos na caverna e ainda tentarmos sermos felizes na caverna, recebendo mensagem de bom dia de gatinho, coraçãozinho da tia. Precisamos superar tudo isso, ou seja, precisamos acordar de manhã e não ver mensagem nenhuma. Se os nossos olhos ainda puderem enxergar, e quem não enxergar que escute, quem não enxergar que escute, que tenha os outros sentidos, que nós possamos efetivamente poder olhar com o nosso olho a realidade do mundo e interpretar com maturidade. O mundo deve fazer do sofrimento luta. Esta luta é para transformação. Então eu convido para essa multidão de pessoas do mundo que está desempregada, mal empregada, passando necessidade, ganhando quinhentão e pensando que vai aposentar com 1 milhão e vai aposentar com quinhentão também, 500 não dá nem para pagar a conta do mês, que vai morrer sem SUS, sem médico, sem remédio, nada disso, eu convido para uma luta de superação. Vão me perguntar,
Essa luta pode ser horrível? Sim, tão horrível quanto é viver sem lutar. Basicamente, é a possibilidade de termos esperança de um dia vivermos melhor. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Mascaro. Meu som, só agora abrir o microfone. Professor Mascaro, brilhante o seu encerramento. Eu só acrescentaria um pequeno dado nesse raciocínio que o senhor desenvolveu brilhantemente, ao dizer que a luta, que tão bem o nosso presidente Lula sempre aponta nas suas falas, quando das entrevistas que ele tem dado, a última deu à TVT, ao Juca Kfouri, ao Zé Trajano, um povo que não luta se deprime mesmo. Então, antes que a depressão se abata por completo, venha para a resistência. Então, a resistência é a melhor forma de combater a depressão, porque aí você entra num movimento de luta que aponta para alguma coisa, que aponta para um destino que não é esse que está posto. O que virá depois é o resultado dessa luta que vai mostrar. Mas o fato de estarmos em movimento na luta, isso já faz um grande bem à psique de todos nós. Eu digo isso pessoalmente. Isso tem me feito muito bem, o fato de ter criado esse canal, estarmos aqui conversando com pessoas tão brilhantes e nos sentindo engajado nesse momento de resistência a tudo que se abateu pelo Brasil. Professor Mascaro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi brilhante a sua participação. Eu gostaria de poder contar em outras oportunidades, assim que possível. Quero agradecer ao meu querido amigo Eduardo por ter participado aqui da conversa, a todos os internautas que nos acompanham até aqui, e dizer que muito em breve o canal Resistentes estará de volta com mais uma conversa que seja sempre somando reflexões para enfrentar o momento que nós estamos vivendo. Uma boa noite a todos, professor Mascaro, Edu, queridos internautas. Até a próxima. Tchau, tchau.